Olá, bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Eu sou o Fabiano, professor de ensino religioso, e hoje eu vou estar passando então essa aula gravada para vocês, tá? Até mesmo para eu fazer um teste, ver se fica bom, se fica legal, e aí também fica mais fácil para vocês poderem assistir a hora que for melhor, tá? Então, dando prosseguimento àquela atividade que eu dei semana passada, eu vou explicar ela, tá? E aí a gente continua o assunto, tá bom? A gente ainda está dentro de uma introdução da matéria, tá? Logo que chegar as apostilas, tá? A nossa apostila, ela se chama Diálogo Interreligioso. E o que a gente vai tratar? Qual é o assunto, né? Então, a gente vai tratar das diversas religiões, tá? Que é uma forma de você aprender um pouco mais, né, das culturas, né, das diferentes culturas que existe, né, no nosso país e no mundo, tá? Então isso é para abrir os seus conhecimentos e para você perceber como existem no mundo, né, crenças e valores e religiões tão diferentes, tá? Então é uma abordagem que a gente faz para a gente poder ser mais tolerante, né? Ter mais respeito com quem pensa diferente da gente, né? Então, para a gente também entender que o mundo não é só, né, esse círculo de coisas que a gente conhece, né? Mas existe muitas coisas que estão fora do nosso conhecimento e que a gente pode ter uma pequena noção, né? Para futuramente a gente lidar com a sociedade lá fora, tá? Então, essa disciplina vai tratar disso, tá? É sobre respeito, tolerância, diversidade, né? Pensamentos diferentes do nosso, né? A gente aprender a reforçar o que a gente acredita, né? O que a gente crê e respeitar o que o outro acredita e o que o outro crê, mesmo que seja diferente da gente, tá bom? Então, o assunto de hoje é sobre as crenças sobre o início de tudo, né? E sobre o mito, que trata justamente disso, né? Vocês devem já ter ouvido falar de várias histórias antigas, né, que falam sobre como o mundo foi criado, como o ser humano foi criado, como começou tudo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Não em detalhes, mas de uma forma bem simples, né, para a gente estar começando a entender aí essa disciplina aí de como vai ser esse ano, tá bom? Então, tem esse desenho que vocês já viram, né, na atividade que eu postei na semana passada, né, na atividade anterior. Esse desenho aí fui eu que fiz para poder expressar para vocês um pouco, né, como que os cientistas, os historiadores entendem como pode ter iniciado um mito, né, ou uma crença, ou uma religião. Tá? Então, a ideia é que numa época muito antiga, né, muito remota, o ser humano ele se sentiu perdido, né, diante dos fenômenos naturais, diante do mundo, vamos dizer assim, né? Ele não sabia o que estava acontecendo e então ele começou a colocar significado nas coisas. Então, nesse quadrinho aí, que eu creio que vocês já entenderam, né, o que ele quer dizer, então tem uma pessoa ali que está vendo o sol, está vendo as nuvens, o céu, e de repente começa a chover, né? O céu fecha, entra nuvens carregadas e começa a chover. Nessa chuva, então, há um grande raio que cai perto dessa pessoa e parte uma árvore ao meio. Agora, vamos imaginar o seguinte, essa pessoa que não, por enquanto, até vamos supor que até esse momento não tem nenhuma crença, né, nem não tem nada, ela vê uma coisa dessas e a pergunta dela vai ser: da onde veio isso? O que aconteceu aqui? Né? Então, a mente dela vai começar a funcionar, né? Ele vai começar a pensar
e vai querer uma explicação para aquilo, vai dar um sentido para aquilo, né? Então, ele vai sugerir ali, né, como eu coloquei ali no balãozinho do diálogo, foi um Deus que fez isso, né? Bom, nesse momento, a gente ainda não sabe exatamente que Deus é esse que ele está falando, né? Mas já é alguma explicação, já é um começo de uma explicação. Então, algo fez isso. E ele pensou, vou colocar o nome desse algo de Deus. Ainda não sei o que é exatamente, mas alguma coisa causou esse fenômeno. Então, vamos partir daí, tá? Então, é só uma pequena sugestão de como poderia ter sido a origem da palavra Deus, tá? Sem entrar no mérito aqui, tá? De qual religião se é verdadeira ou falsa, qual é a verdadeira, qual é a falsa, tá? Isso aqui é só uma sugestão científica, tá? Dos historiadores, tá? É lógico que cada religião tem conta a sua própria origem, né? Mas isso daqui é uma abordagem de fora, né? Não é uma abordagem de dentro da religião. É uma abordagem científica de fora dela, tá? Então, creio que vocês entenderam aí o quadrinho e como surgiu, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem é que o mito, tá? A gente já vai ver o que é um mito, tá? Mas já vou adiantando que é um tipo de uma história que traz verdades, tá? Esse mito, ele surge, então, tá? Com as pessoas como uma ferramenta das pessoas tentando explicar o que está acontecendo, o que é o mundo, por que elas estão ali, né? Qual o sentido da vida delas. Então, elas acreditam que deve ter um poder, uma força, um ser que está organizando tudo isso. E quando elas começam a crer nisso, isso traz paz para elas, porque traz um sentido para a vida, traz uma explicação. Tá? Então, o ser humano ele sempre viveu atrás do quê? De uma explicação das coisas, de um sentido. Tá? Esse é o nosso ponto da aula de hoje. Tá? Resumidamente é isso. Tá? É a busca por uma explicação do que acontece no mundo. Tá? Então, vamos continuar. As diversas formas de compreender Deus. No decorrer dos tempos, nas mais variadas culturas, procura-se dizer quem ou que é Deus. Assim, chegamos ao estudo de 4 tipos de concepções. Então, hoje eu vou passar para vocês rapidinho, tá? 4 tipos não, aqui eu errei, tá? São 3 tipos, tá? Pois eu mudo aí, tá bom? São 3 tipos de concepções de Deus. Existe uma quarta concepção, mas a gente vai ver depois, tá? Não hoje. Então, a gente pegando todas as religiões, tá? Os historiadores, os estudiosos, teólogos, eles perceberam que a gente consegue classificar as religiões em 3 tipos principais. Existem outros, mas existem 3 tipos principais que é o que a gente vai ver agora. Então, o primeiro tipo de religião é o animismo, tá? Então, dentro do animismo existem várias religiões, tá? Só para vocês entenderem. O que é o animismo? O animismo é a crença de que todas as coisas da natureza, tudo o que existe, possui uma alma e está interligado, tá? Então, a pedra tem uma alma, a árvore tem uma alma, né? O ser humano tem uma alma, os animais possuem alma, tá? Então, não se restringe só aos seres vivos, mas é como se o mundo fosse um sistema, um organismo que funciona onde tudo permeia uma alma, tá? Como se fosse um grande corpo, né? Então, Deus está em todas as coisas, porque se Deus é a vida, né, Deus permeia todas as coisas, até mesmo uma pedra, tá? Esse é o animismo, tá bom? Depois a gente vai entrar em detalhes, eu vou falar quais as religiões que são animistas, tá bom? Mas por enquanto eu só quero que vocês entendam o que é o animismo, tá? Então, pode resumir assim, ó, animismo é a crença em que tudo possui alma. É a crença de que tudo possui alma, até mesmo uma pedra, tá? Depois nós temos o politeísmo, que acredito que muitos já conhecem, tá? Que é a crença em várias divindades. O politeísmo, tá? Se você pegar a palavra, poli quer dizer muitos, né?
E teísmo é Deus, então muitos deuses. Tá? Então, o politeísmo tem duas características, que são a crença em várias divindades e que cada divindade, cada deus possui uma função. Um é diferente do outro, tá? Isso também é importante. Então, são esses dois pontos. Eu coloquei um exemplo aí para vocês, que é a mitologia grega, né? Onde você tem Zeus, Poseidon, Afrodite, Ares e assim por diante. Né? Então, e cada deus tem uma função. Né? Então, você tem o deus dos mares, o deus da guerra, a deusa do amor e assim por diante. Então, a mitologia grega é politeísta. E nós temos também a mitologia egípcia. Né? Você tem o Tote, Horus, Sobek, Sotis, tá? Que também possui uma função específica para o povo egípcio, tá bom? Também é uma religião politeísta. Depois a gente vai examinar também essas mitologias com mais detalhes, tá bom? E por último, nós temos o monoteísmo, que é o mais conhecido entre nós, né? Que é a crença em que existe somente um Deus, um único Deus que rege todo o universo, tá? Esse eu nem vou falar muito, acho que todo mundo já sabe, né? Mono quer dizer um, teísmo Deus, um Deus, né? Tá bom? Que o exemplo maior aqui é o cristianismo, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo também é monoteísta, tá? Não vou entrar em detalhes nas religiões, só quero que você entenda as palavras, tá bom? Então, chegamos aqui, então, o que é religião? Então, religião significa a relação entre o homem, né, o ser humano, e o poder sobre-humano, no qual ele acredita e do qual se sente dependente, tá? Então, o ser humano, ele identifica que existe algo, existe uma força que é maior e mais poderosa do que ele. E ele se sente dependente desse poder, desse ser, dessa força, né? Então, ele entende que ele deve seguir esse ser, tá? Ele depende desse ser, ele percebe que ele é o ser humano percebe que ele é um ser frágil e limitado, e ele sabe que existe um ser que não é frágil, né, que é muito poderoso e que é eterno, infinito, né? Então o ser humano ele se sente na dependência desse ser que é infinito, que é eterno, porque o próprio ser humano se sente limitado e fraco diante desse Deus. Então essa relação, tá, expressa sentimentos, né? Que é a confiança, o medo, a crença, né? Tem o culto e a ética. Todas essas coisas, tá, são influenciadas pela forma em que a gente acredita em Deus, tá? Ou não acredita, tá? Tanto faz. Mas poderia ter colocado aqui também a fé, tá? Então, a forma que você acredita como Deus é também define o seu comportamento, os seus sentimentos, a sua ética, a sua conduta. Tá? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês que existem diferentes formas no mundo das pessoas compreenderem como é Deus. E isso vai refletir no comportamento delas. Tá? Então, aqui eu falei para vocês sobre o mito. Então, rapidinho aqui também explicar aqui, ó. O mito é uma narrativa que explica algo sobre determinada cultura ou religião. Ele tem a função de. Então, agora vamos ver aqui. O mito é uma narrativa, uma história, um conto, né? Uma, um caso onde se desenrola aí vários percalços, aventuras, até um certo desfecho. Tá? E quais são as características, então, do mito? Contar um acontecido, um acontecimento, dar uma identidade comum a todos a quem se dirige, né? Ou seja, essa história ela é compartilhada numa comunidade, para um grupo de pessoas que acreditam nessa história. A função também é apresentar as verdades da vida,
Tá? Então, esse é um ponto também importante, porque o mito ele não está preocupado, né, necessariamente se aquela história aconteceu mesmo ou não. Né? É lógico que tem essa discussão, mas o principal do mito é extrair uma lição verdadeira daquela história. Tá? Depois a gente vai trabalhar alguns mitos e você vai, é isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou falar para vocês, olha, em primeiro lugar, eu não quero que vocês pensem se esse mito aconteceu de verdade ou não. Num primeiro momento, isso não importa. O que importa é a lição que esse mito está dando para você, para sua vida. Tá? Então, geralmente, os mitos eles têm uma função ética, de dar uma lição ética na conduta do ser humano. Tá? E o que mais que um mito faz? Procura dar respostas a questões existenciais profundas. Por que existimos, de onde viemos, o que acontece depois da morte, etc. Tá? Então é aquilo que eu falei naqueles quadrinhos lá do começo. Tá? O mito ele também serve para dar sentido, para eu saber da onde eu vim e para onde eu estou indo. Sabendo que existe a morte, o que é a morte? Existe vida após a morte? Então, o mito também trabalha esses assuntos, tá? Por isso ele é tão importante, ok? Bom, por último aqui, só para a gente então finalizar, uma das principais características das religiões é a transmissão do conhecimento baseado em cultos transmitidos pela oralidade e textos antigos. Essa transmissão de conhecimento faz com que os novos adeptos continuem a tradição. Essa é a ideia da palavra religião, que significa religar. Então, rapidinho aqui, também só para finalizar, para vocês entenderem o que é o sentido da palavra religião. Tá? Então, olhando o desenho aí, você vê um monte de pessoas com as mãos dadas, né? Então, a ideia de religião vem da ideia de religar. Religar, a gente pode também, tem vários sentidos, mas a gente também pode entender como a transmissão do conhecimento antigo para a nova geração. Então, imagine que essas pessoas de mão dada são pessoas da geração antiga passando para o conhecimento antigo para a nova geração. E essa nova geração, por sua vez, vai transmitir esse conhecimento para a próxima geração. E assim por diante. Então, é como se fosse ao longo do tempo, né, uma corrente de pessoas, uma transmitindo para a outra o conhecimento que foi adquirido lá atrás. Tá? Então, é isso que sustenta a religião até hoje. Né? É essa transmissão de conhecimento, é esse religar. A cada nova geração que nasce, né, ela é religada, reconectada com o conhecimento que já vem lá de trás, antes dela existir. Tá? Então, é o tataravô que passa para o bisavô, que passa para o avô, que passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o próximo e assim por diante. Então, é uma grande corrente humana, tá? A religião. Ela é um profundo religar, é um constante religar aí, que dura aí através dos tempos, tá? Por isso que nós temos religiões tão antigas até hoje, certo? Então, é isso, tá? Eu estou enviando para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? As páginas da apostila que ainda não chegou, tá? Elas estão escaneadas. Eu vou pedir para vocês lerem todo o texto, mas principalmente existem três mitos, três histórias na página 8 e 9, tá? Existe o mito cristão, né? A história cristã da criação. Depois eu quero que você compare, tá? Existe o mito do povo indígena, da criação, e depois existe uma outra historinha do mito do povo africano, tá? Da criação. Então, é só para você comparar e ver como existem visões diferentes sobre o mesmo assunto, tá? Então, são três trechos da história, bem pequenos, tá? Acredito que a maioria já vai conhecer a história do Gênesis, da tradição judaico-cristã, mas existe a tradição indígena e a tradição africana, né? Para vocês entenderem e compararem, tá? E aí na próxima aula a gente continua. Acredito que semana que vem a gente faça aula pelo Google Meet mesmo,
tá? E aí eu quero que vocês me falem se vocês gostaram do vídeo gravado, se vocês acham melhor ou não, certo? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.